37, enquanto você abre a Bíblia, pode permanecer assentado. Se você não participou do nosso exponencial culto da virada, foi um marco na nossa história, uma bênção, e não pegou aqui os nossos projetos para 2020, onde nós estabelecemos aqui áreas da sua vida para você escrever os seus projetos. Se você não pegou, lá na mesa, no hall de entrada da igreja, à minha esquerda, lá tem mais dessas folhas. E faço votos para que você pegue e registre aqui. Então nós temos área espiritual, ministerial, saúde física, emocional, familiar, intelectual, profissional. Coloque os seus planos, escreva os seus planos. Tem um texto de Abacuque que fala, escreva a visão, de forma que se uma pessoa passar correndo, ela veja. Ou seja, escreva aquilo que Deus está inspirando no seu coração nesse ano de 2020. Ore para que o Senhor inspire diante daquilo que Ele quer fazer na sua vida. E essa folha você não vai precisar trazer para a igreja, é para você visualizar mesmo. Você vai colocar lá atrás da sua porta, do seu quarto, colocar, sei lá, na porta da geladeira, na Bíblia, no lugar aí que você mais tem acesso, na Bíblia. Então, aí você coloca na Bíblia, amém ou não amém, irmãos? Nossa, amém ou não amém? Isso aí, ó. Um alvo para 2000, vou ler a Bíblia toda 10 vezes, amém, Jesus. Coloca um alvo para a sua vida espiritual, você aumentar a sua vida aí de devoção, de oração, seu cuidado físico, enfim, não deixe de fazer isso, tenho certeza que fará toda a diferença. Eu encontrei esses dias lá em casa, os alvos de oração que eu escrevi no ano de 2000, tem, né, assim, logo quando eu nasci eu já fui escrevendo, tô brincando. No ano de 2000 tinha lá redigido lá, e eu vi que os projetos, eu pedi um direcionamento de Deus para a minha vida ministerial, e é algo que enche o nosso coração de gratidão, porque a gente vê como que Deus honra, como que Deus ouve as nossas orações. O coração do homem pode fazer planos, sim ou não? Sim, Provérbios nos diz isso, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, é Ele quem conduz a nossa história, amém? Gênesis 37, nós estaremos lendo verso 5 ao verso de número 10, e depois o início da história de José, e depois nós vamos ler Gênesis 41, desde o culto da virada nós ministramos sobre esse poder de uma visão para um ano de 2020, aí, significativo, relevante. Nós vamos entender um pouco melhor sobre isso no texto dessa noite. Gênesis 37, verso 5 diz assim: teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive, atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam, e se inclinavam perante o meu. Então lhes disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também, que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe, teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Agora, vá ao capítulo de número 41. José passa por todo um processo, que nós vamos mencionar algumas partes da vida dele na ministração. Mas o capítulo 41 nos mostra o cumprimento dessa visão que Deus deu para ele. Capítulo 41, em especial, verso 37, a seguir nos diz assim: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Verso de número 40, vamos ler juntos, mesmo que versões sejam diferentes, vamos lá? Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Vamos lá? Disse mais Faraó a José,
vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar. Verso 43, vamos ler juntos para finalizar. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Amém, queridos? Que o Senhor assim fale ao nosso coração através da sua poderosa palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, os nossos olhos, eles são responsáveis, segundo estudiosos, por 85% das informações processadas no nosso cérebro. Pense sobre isso. 85% do que você constrói, ou do que entra na sua mente, 85% do que forma as suas sinapses neurais, elas são adquiridas por meio de uma visão. Por meio da visão, melhor dizendo. Ou seja, aquilo que você lê, os livros que você lê, formatam a sua mente. Sim ou não? Aquilo que você assiste na TV, as séries que você escolhe assistir, os filmes que você decide assistir num cinema, aquilo que você observa no ambiente, o que você visualiza no celular, isso vai formando, construindo as suas sinapses neurais, isso vai sendo processado como informação no seu cérebro. E de alguma forma isso gera molda a sua mentalidade acerca da vida. Molda até mesmo a sua postura, a visão, porque tudo que a gente faz é fruto daquilo que está na nossa mente. Então a mente é forjada em grande parte, ela é formada por aquilo que a gente vê, e isso interfere, o que nós vemos interfere diretamente na conduta em tantos aspectos da nossa vida. Por exemplo, eu gostaria que você me respondesse. Uma pessoa que assiste, por exemplo, acorda às 6 horas da manhã e assiste o jornal lá na TV, aqueles noticiários da semana, o noticiário do dia, jornal de 6 às 7, aí depois ele vê o de 5 às 6, depois ele vê o de 6 às 7, aí vê o das 7 às 8. Normalmente são as mesmas notícias e eu gostaria de saber de você. As notícias que passam, em sua totalidade, são mais positivas ou negativas? Negativos. São mais o quê? Tragédia, morreu, foi esquartejado, o roubo de fulano de tal. É mais tragédia. É o que dá o ibope, eles colocam. E aí tem gente que vai assistindo aquilo, chega à noite em casa do trabalho, assiste de novo. Não estou falando questão de ser certo ou errado assistir. Estou falando sobre a questão da visão. Aí eu gostaria de que você me respondesse uma segunda pergunta. Você acredita que essa pessoa que assiste noticiários lá a manhã inteira, e à noite vê de novo tudo que passou e repete de novo, notícias mais terríveis possíveis, como a gente mesmo sabe que é, você acredita que essa pessoa vai ser uma pessoa mais pessimista ou otimista acerca da vida? Pessimista. Tudo a partir de daquilo que viu. Se na casa dele mora uma criança, tem um filho, uma criança, um adolescente, e essa criança e adolescente não acompanha esses noticiários, ela vê qualquer outra coisa como comum a qualquer criança e adolescente. Ele mora no mesmo ambiente que esse homem. E qual a visão que ele vai ter da vida? Mais positiva ou negativa? Diferente do pai, mesmo morando no mesmo ambiente, sim ou não? Sim. Porque toda visão, ela produz um efeito. Tudo que entra pela porta dos nossos olhos vai gerar algum resultado dentro de nós. Veja como isso é extremamente importante entender. 85% do que está aqui, na cachola, é fruto do que entrou aqui. E formata as minhas ações, formata as minhas emoções, formata a minha mentalidade, formata as decisões, influencia nas minhas decisões. Por exemplo, se eu colocasse aqui, não trouxe uma foto, poderia ter trazido, de uma picanha maturada. Só de eu falar, sua boca já? Imagina você vendo aquela foto assim, igual nesse telão chique, bênção demais, assim, aquela caindo, o cara cortando assim. O que vai acontecer? Sua boca vai se salivar, encher de água, sim ou não?
como fruto daquilo que você viu, porque toda visão gera um efeito. Se você sai aqui da porta dessa igreja, e Deus livre e guarde, você vê um homem, um jovem agredindo uma menina, o que você vai fazer? Você vai ficar indignado, sim ou não? Você vai ficar indignado, às vezes você vai partir para cima para tentar resolver. Toda a sua movimentação, todos os seus sentimentos, todas as suas ações e reações vão ser geradas a partir de uma visão. Você não sabe nem quem está certo e quem está errado. Mas só por aquilo que você viu, você vai ter uma postura, um sentimento, uma atitude. Isso vai moldar as suas decisões. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa entender que ter uma boa visão e saber escolher o que se vê, vai formar aquilo que a gente de fato vai ser. Vai interferir diretamente nas minhas emoções. Por exemplo, vai para o pastor, minha esposa é médica, mas vai eu entrar num lugar onde o pessoal está lá fazer a cirurgia aqui. Pronto, eu já dei do lado, falo assim, pode fazer de 2 aqui. A ver o sangue cai do lado já. Então só por aquilo que vê. Porque a visão, ela vai produzir em nós sentimentos. Que vai produzir os sentimentos, vai gerar em nós comportamentos. Porque pelo sentimento, senti um sentimento de pânico, caí, desmaiei. Ou fui para poder salvar a mocinha. Vai produzir comportamentos, vai produzir reações e vai interferir nas minhas decisões. Tudo a partir de uma visão. Vamos ler juntos aqui? 1, 2, 3 e... Aquilo que você vê vai interferir diretamente naquilo que você vai ser. Faz sentido, irmão? Sim ou não? Como o homem imagina em sua alma, assim o será. Na oftalmologia, né, nós temos aqui vários médicos da igreja, até mesmo nessa área. Tem uma visão que é considerada uma visão ideal, uma visão que é nomeada como visão 20/20. Essa nomenclatura foi dada por um oftalmologista holandês, provavelmente o nome se pronuncia como Herman Snellen, que essa escala que nós já fizemos exame, quem já fez exame, é chamada de escala de Snellen. Desde 1862 ela foi criada, e segundo esses estudos, definiu que uma pessoa que tem a visão 20/20, ela possui praticamente 100% da sua visão, ou seja, ela tem uma visão clara. Uma pessoa que tem visão 20/20 é uma pessoa que capta com clareza um contorno dos objetos. É uma pessoa que capta com clareza os detalhes de uma figura, de uma letra. É uma pessoa que capta com clareza, tem nitidez daquilo que ela observa. Ou seja, uma visão 20/20 é aquela visão que na distância normal a pessoa não vê embaçado. Tem gente que às vezes vai ler, pega aqui o livro. Já tem uns que vai ler e faz assim, né? Então depende aí da dificuldade. Se é uma pessoa que tem visão 20/20, ela lê na distância, aí, aqui no caso é os 20 pés, né? Então a visão 20/20 é uma visão ideal, é uma visão de acuidade visual normal, saudável. Ou seja, uma pessoa que tem visão 20/20 é uma pessoa que tem uma possibilidade de desenvolver funções e ser mais eficaz em muitas das suas atividades. Óbvio que hoje tem lente, hoje tem o óculos, mas eu estou falando, tirando esses recursos que são como uma bênção, mas falando sobre a visão em si. Uma pessoa que tem essa visão, ela consegue desenvolver de forma eficaz muitas coisas que talvez uma pessoa que tem visão limitada não consiga desenvolver. Por exemplo, tem até a Bíblia da letra grande, já viu? Conhece a Bíblia da letra grande? Em homenagem a cada um de nós que não tem visão 20/20. Né? Para você não precisar de ficar assim, você conseguir ler. Então, às vezes, por limitação de visão, tem pessoas que não conseguem dirigir carro. Por limitação de visão, tem pessoas que não podem fazer talvez uma viagem, ou não podem viajar à noite dirigindo, e limita a pessoa, às vezes, de muitas coisas. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, para a gente entender, em rápidas palavras, a importância daquilo que entra nos nossos olhos. Pode estragar o seu casamento. O que entra nos seus olhos pode detonar com a sua família. O que entra nos seus olhos
pode ao mesmo tempo gerar um novo homem, pode elevar a sua vida com Deus. O que Deus diz sobre o homem no Salmo de número 1, bem-aventurado? Que não anda no caminho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está onde? E na sua lei medita de dia e noite. Vai formatar ele, a sua mente. Josué, medita na lei de dia e de noite. Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Porque se eu leio a palavra, se os meus olhos estão sobre a palavra, eu vou ser moldado pela visão de Deus. Pela visão de Deus da minha vida. Eu compartilhei um videozinho que está muito em alta aí de um norte-americano falando sobre o poder da leitura de quem ler a palavra acima de 4 vezes na semana. Como que essa pesquisa mostrou lá que cerca de 40 mil pessoas que foram entrevistadas, os efeitos tremendos que aconteceram, de libertação no sentido de pornografia, de libertação de alcoolismo, de paixão por Cristo, de querer evangelizar alguém. Uma pessoa que lê a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana, quem lê uma vez, quem lê 2, quem lê 3, o crescimento é muito pouco, mas acima de 4 vezes é elevado os resultados da vida dessa pessoa, porque os olhos dela estão diante daquilo que formata a sua mentalidade, e aquilo que formata a nossa mentalidade dirige a nossa vida. Então a gente precisa nesse ano entender que se 85% vai me formatar, o que eu estou permitindo passar pelos meus olhos? Agora, queridos, muito mais importante, por mais importante que seja uma visão 20/20 para tantos aspectos da visão física, tantos efeitos da nossa vida no dia a dia, se a visão física ela é extremamente relevante, existe algo ainda mais poderoso do que ter uma visão física 20/20, é você ter uma visão nítida, é você ter uma visão ideal, é você ter uma visão plena, é você ter, se a gente pode dizer assim, uma visão 20/20 do futuro e do propósito que Deus tem para realizar na nossa vida. A gente precisa ter essa visão 20/20 muito mais do que querer tê-la, que é uma bênção na vida, a visão física, é querer ter essa visão 20/20 ideal, para o que Deus tem como futuro para a minha história. E todos os homens que inspiram a sua vida, que estão na palavra de Deus, eles conduziram a sua vida e marcaram a história, porque eles foram conduzidos por uma visão de futuro que Deus deu a eles. José, com 17 anos, Deus falou: você vai reinar. E aí, meu irmão, vem a esposa de Potifar, vem o ódio dos seus próprios irmãos, vem o esquecimento do padeiro e o copeiro ali na prisão, mas nada disso tira ele do foco, porque eles tinham de forma nítida a visão do que Deus tinha para fazer na sua história. Neemias deixa de ser copeiro do rei, um cargo de confiança, começa a se envolver numa missão ousada de tentar reconstruir os muros de Jerusalém, algo que em 70 anos ninguém conseguiu fazer. Foi uma caravana, foi a outra caravana, não conseguiu fazer, mas Deus deu a visão para Neemias. Ele deixou a comodidade do palácio, se envolveu na visão que era de Deus, sofreu a perseguição, as injustiças. Sanbalate, Gesem e Tobias tentaram persuadir para tirar ele da visão, mas nada tirou ele do propósito, porque ele tinha uma visão clara do que Deus tinha para ele. Eu acredito que muitos dos nossos deslizes na caminhada com Deus, muitos da nossa rotina na vida, de não conseguirmos alcançar determinados níveis com Deus, ou realização de projetos, é porque você e eu talvez não estamos tendo uma visão clara do que Deus me plantou nessa terra para fazer. Porque se a gente tem, a gente tira férias, mas a gente não perde a visão, a santidade diante de Deus. Tem gente que não tem a nitidez, o cara sai de férias, aí está lá no mundo, não sabe o que Deus tem. Por quê? Não importa José, se ele está no Egito, se ele está perto do pai, se ele está perto dos irmãos, se ele está no Egito, num lugar que ninguém vê, mas os olhos do Eterno estão sobre todo lugar. Ele me deu a visão, eu nasci para viver o projeto e o sonho dele na minha história. Então, irmãos, olha o que o Miles Monroe, eu acho Monroe, não sei, o maior dom dado à humanidade não foi o dom da vista, por mais precioso que seja, mas o dom da visão. A vista é a função dos olhos, mas a visão é a função do coração.
Olhos que enxergam são comuns, mas olhos que têm visão são raros. Nada grandioso ou notável na terra foi realizado sem visão. Nenhuma invenção ou feito ocorreu sem o poder inspirador dessa fonte misteriosa chamada visão. Será que você sabe qual é o projeto, a visão de futuro que Deus tem para você? Jesus deixou o céu porque tinha uma visão nítida do projeto, do propósito do Pai para a humanidade e para a vida dele. E aí vem o diabo tentando, vem os discípulos o negando, o traindo, o abandonando, mas ele não perde o foco, porque ele sabe qual que é a visão, ele tem clareza na visão. José tinha uma clareza tão grande da visão, que até os irmãos dele, na primeira contada do sonho, também já sabiam o que era. Você está querendo dizer que você vai reinar? Você está querendo dizer que nós vamos inclinar? Aí a gente lê no capítulo 41, que inclinaram, que ele reinou. Ele tinha uma visão clara de que Deus chamou ele para ele poder fazer a diferença, para ele poder reinar, para ele ser um instrumento de bênção para nações. E eu anotei algumas perguntas que eu me fiz. Será que eu e você temos tido uma visão clara do que Deus nos plantou nessa terra para fazer? Será que você e eu temos tido uma visão 2020 bem definida do que Deus me confiou nas mãos para realizar? Será que o que você faz hoje, a sua postura, as suas atitudes, as suas reações, a sua profissão, enfim, tudo está alinhado com essa visão nítida do que Deus te chamou? Porque José estava o tempo todo alinhado com isso. Será que eu estou trilhando? Ou será que eu não sei o que Deus tem para a minha vida? Por isso eu vivo a vida de para lá e para cá. A visão talvez do que Deus tem para a minha vida está embaçada, está sem clareza. Eu estava vendo sobre esses dados da oftalmologia, que segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 2,2 bilhões de pessoas apresentam algum tipo de deficiência visual, miopia, estigmatismo. E a gente observa que a maioria das pessoas realmente não sabe o propósito pelo qual foram criadas. Não vivem sobre esse propósito. E por não ter essa visão ideal do que Deus te chamou, às vezes a gente sofre para firmar na caminhada com Deus. Por não ter essa visão clara do que Deus chamou, a gente não vive uma vida abundante. Por não ter essa visão clara, a gente não persevera diante dos desafios. Por não ter essa visão clara, a gente não desenvolve nada, às vezes, realmente relevante na nossa história. José tinha quantos anos quando ele recebeu essa visão? Quem sabe? 17 anos. Com 30 anos se tornou, em realidade, literal, o que Deus mostrou para ele. E por 13 anos ele passou por um momento de preparo, que já fazia parte de todo o propósito, onde ele foi traído, onde ele foi desamparado pelos irmãos, onde a mulher de Potifar apresentou lá uma situação tão vexatória para ele, uma mentira para que ele pudesse ser preso. Mas você vai ver que em toda a história, por ter uma visão clara desde os 17 anos, ele nunca perde o foco. Ele nunca se perde no processo, ele vive em detalhes tudo aquilo que Deus tem para a vida dele. Tanto que a vida dele foi tão relevante, irmãos, que ele morreu aos 110 anos e foi considerado pela nação do Egito como um salvador do mundo, porque o nome que deram para ele, Zafenate Paneia, significa em egípcio, salvador do mundo. E ele salvou realmente a humanidade da época no que tange à administração financeira. 7 anos de vaca gorda, separa 20% e guarda todos os recursos que for produzido. Olha, Deus deu uma estratégia de administração para esse homem. Deus cuida dos detalhes, irmãos. Deus diz, quando a gente está debaixo da visão de Deus, Deus nos revela as estratégias, os detalhes para resgate da nossa família, para a bênção dele alcançar o nosso trabalho, para a nossa vida espiritual ser uma vida espiritual crescente e abundante. Um homem que Deus usou, e os ossos dele foram carregados, segundo a história, durante o tempo no Egito. Durante o tempo lá que o povo passou no Egito, os ossos dele ficaram preservados, até Josué, até chegar em Josué, como memória de um homem que andou e que viveu sobre uma visão de Deus. Isso está em Êxodo 13:19, e Josué 24:32, quando é sepultado de fato.
esses ossos dele como memória. Um homem que viveu sobre uma visão, entendeu com clareza o que Deus tinha para a sua vida. E porque ele viveu sobre uma visão, ele teve uma juventude que teve uma história revolucionada. Por esse homem viver sobre uma visão de Deus, a sua família teve a sorte restaurada, porque nessa catástrofe de 7 anos de vacas magras, a sua família foi afetada. Mas quando a família chegou diante dele, por ele entender que tudo estava no controle de Deus, ele, em vez de talvez tratar a sua família com rispidez, talvez com vingança, ele acolhe a sua família, prepara o melhor lugar dentro da terra do Egito, a terra de Gósen, para a sua família morar. Não cobra ali os alimentos que ela produziu, ou que ela fez aquisição. Um homem que trata a sua família com honra, que era para ter um coração adoecido, mas não tem, porque ele estava andando sobre a visão de Deus e sabia que todas as coisas iam cooperar para o bem da vida dele. Um homem que andou sobre uma visão, influenciou, foi tão relevante que uma nação viveu estabilidade econômica por causa dele, e a humanidade viu a soberania de Deus por causa de um homem que trilhou pela visão de Deus com clareza. O que Deus tem para a sua vida, você não tem noção do que Deus pode fazer se você andar no centro, como a gente diz, no centro da vontade dEle. A vontade dEle é a única, irmãos, que é boa, perfeita e agradável. E a minha oração é que Deus tire todo o embaraço, todas as escamas da nossa vida e nos faça ver o projeto, os planos, os propósitos dEle para cada área da nossa vida. E você e eu vamos viver uma vida que vai revelar a glória de Deus até hoje. Multidões são impactadas, porque um homem viveu sobre uma visão. Eu quero declarar, o Espírito de Deus está falando no meu coração aqui. Pessoas que estão com um sonho, sabe o projeto de Deus para a sua vida, mas está engavetado, desanimou. O ministério, o chamado está engavetado. O Senhor nesse ano, em nome de Jesus, essa visão 2020, esse ano de 2020, Deus vai te dar essa visão clara, essa visão ampla, e vai renovar o seu coração, cada uma das promessas dele sobre a sua história, em nome de Jesus, meu irmão. Você serve a um Deus que é vivo, você serve a um Deus que tudo pode, e nenhum dos seus planos serão frustrados na sua vida. Uma visão 2020, uma visão ideal, para a gente poder caminhar para a nossa conclusão, os pontos. Diga-me a sua visão, disse Dale Galloway, um pastor, e eu direi a você o seu futuro, porque ele forja isso. Uma visão dada por Deus, ela é formada mais ou menos nessa etapa, segundo o pastor Dale Galloway. Primeiro, Deus vai nos dar uma imagem, ou seja, obtenha uma visão de contornos bem definidos em sua mente. Quando Deus mostrou para José o que ele tornaria, ele mostrou a José como? Através de um sonho, uma imagem. Uma visão que é ideal para a nossa vida é uma visão que é dada por Deus. Quem deu este sonho para José? Deus. A gente precisa buscar o que Deus quer fazer na nossa vida. Às vezes a gente está dando murra de ponta de faca, sabe o que Deus quer fazer e trilha por outro caminho. Precisamos nos perguntar, será que o que eu estou fazendo é o que Deus tem para a minha vida? E aí Deus deu uma imagem para ele, viu os feixes, até a quantidade representando os seus familiares, sol, lua, 11 estrelas, os seus irmãos se inclinando perante ele. Quando Deus usa desses recursos, irmãos, porque Ele sabe o poder que uma visão tem. Ele criou a gente. Quando Ele vai mostrar para Abraão a promessa, o que Ele fala com Abraão? Falei no culto da virada: sai da tua tenda aí, ó, e olha para as estrelas. Está conseguindo contar não? Que às vezes são bilhões que tem na galáxia. Assim será a sua descendência. Usou o campo da visão. Então o que isso, pastor, tem a ver comigo nessa noite? Esse processo de visualizar o que Deus tem para a minha vida nesse ano de 2020. Eu preciso ter uma clareza daquilo que Deus tem para a minha vida. Eu preciso fechar os meus olhos e visualizar, por exemplo, a família que eu desejo ter. A sua mente tem esse poder extraordinário. Será que a família que você deseja ter, se você fechar os olhos ou trazer na sua mente agora, que tipo de família viria na sua mente? Talvez uma família que estivesse sorrindo ao redor da mesa, uma família respeitando um ao outro, sim ou não?
A pergunta é: sua família está assim? Se não tiver, e se você acredita que a visão de Deus para a sua vida é uma família feliz, que vive em harmonia, estabeleça isso e gere isso dentro da sua casa no nome de Jesus. Traga isso na sua mente. Eu anotei uma pesquisa que foi feita, uma situação que aconteceu de uma mulher que tinha dado à luz, olha que tremendo, irmãos, dado uma luz prematuramente a uma criança, e a criança precisou ficar em uma incubadora na enfermaria, longe da mãe, alguns dias, e com isso, separada da criança, a mãe descobriu que o leite dela parou de virar, não estava vindo mais, parou de vir, melhor dizendo. E aí o que a enfermeira fez? Ela fotografou o bebê, mostrou para a mãe, a foto aqui, o seu filho, e ela, ao visualizar essa foto, ela começou a produzir novamente o leite. O poder de uma visão, visualização, colocar isso diante dos seus olhos. Que tipo de ministério você almeja ter, viver? Feche os seus olhos e imagine. Que tipo de família você deseja ter? Que tipo de vida profissional será que você e eu estamos trilhando sobre isso? Estabeleça isso. O sonho realizado, a promessa de Deus se estabelece através de uma imagem. O texto nos mostra. Um sonho passa, ele precisa ser comprometido com, diga comigo, imagem. Não. 1, 2, 3 e imagem. Segundo, coração. Comprometa-se com a realização dessa visão. Ou seja, seja comprometido com isso. Não perca a expectativa por causa das lutas. Nada tirou do coração de José aquele sonho. Eu preciso estar comprometido. A minha família, o diabo está tentando trazer separação, mas Deus me deu essa família. Deus foi quem me deu esse casamento. Eu não vou abrir mão dele. Comprometa-se com essa visão. O terceiro, fervor. Ore intensamente sobre o que Deus tem inspirado no seu coração. José, em tempo todo, está em oração. Ele é um homem que anda com Deus. Deus dá revelações a ele. É um homem que tem intimidade com Deus. Irmãos, é na oração que os detalhes são revelados. Não tem como uma vida a gente conseguir viver a visão de Deus sem intimidade com Ele, sem uma proximidade com... Quantas vezes Deus me dá ideias, Deus me dá inspirações, Deus me dá palavras no momento de oração. Eu estou orando e me vem uma ideia, me vem uma palavra, me vem um projeto na mente, algo inspira o coração. Porque a oração é esse terreno fértil. Neemias, quando recebeu lá, viu o caótico, a situação que estava acontecendo lá em Jerusalém, ele se compromete a envolver 4 meses aproximadamente de jejum e de oração. Fervor. Ore intensamente sobre essa visão. Foco, concentre-se no cumprimento da visão. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Se vier as tentações, não deixe essas tentações tirar você do foco. Quem aqui já começou algo e parou? Quem aqui nunca, né? Esse ano eu vou ler a Bíblia toda até o final do ano, em 1 mês. Aí começa janeiro bem depois. E às vezes a gente faz isso com tantos projetos. Vou fazer um curso de inglês. E às vezes a gente para no meio do caminho. Só que quem cria o hábito de começar e parar, acaba criando o hábito de fracassar na vida. A gente precisa, se a gente tem isso comprometido no nosso coração, a gente precisa ter foco. A gente precisa começar e concluir. Porque sempre vai haver ingerências para tentar tirar a gente do foco. O diabo fez isso com Jesus, gente. Com Jesus, o Filho de Deus. Já é Filho de Deus. Um só com o Pai. Jesus estava, Jesus estava lá 40 dias e 40 noites, em jejum, em oração, e depois do propósito aparece o diabo ainda, para tentar tirar ele do foco. Não, eu vou te dar todos esses reinos do mundo se você me prostrar, tentando tirar do foco. O tempo todo, se você acha, se fizesse, o diabo fez isso com Jesus, vai tentar fazer comigo e com você.
Então estabeleça o foco sobre aquilo que Deus te chamou, e nada, em nome de Jesus, vai paralisar na sua vida as promessas de Deus. Quem crê nessa palavra? Amém, querido? Foco, ousadia. Ele coloca-se diante de Faraó, corre os riscos para obter o sonho, a visão, aquilo que ele precisava. A gente precisa ousar mais em Deus, sair da acomodação, sair do comodismo. A gente precisa ousar mais diante dos projetos que Deus está queimando no nosso coração. Ouse para fazer algo novo para Deus. Ouse começar um projeto novo no lugar onde você estuda. Eu lembro que eu até citei no primeiro culto sobre o Arthur aqui da igreja, um jovem que na faculdade, tem outros também que já fizeram isso, a Tayane, tantos outros que fazem aí no Genoma, em outras escolas, lideram um grupo de evangelismo dentro da faculdade. Uma vez por semana, no momento do intervalo, organiza um culto e ali prega a palavra de Deus, com a autorização lá dos professores, da coordenação, e fazem isso. Tem um monte de pessoas que fazem isso no trabalho. Ou seja, a gente precisa começar a ousar, a fazer algo novo na nossa caminhada com Deus. É uma frase que todo mundo conhece: se a gente quer viver algo novo, a gente precisa fazer algo novo. Se eu quero viver algo diferente, eu preciso fazer algo diferente. Não adianta eu lançar as mesmas sementes e querer ter uma colheita diferente, não faz sentido nenhum. Eu semeio 5 sementes, eu vou colher a proporção a 5 sementes, sim ou não, gente? Qualquer um sabe. Então, se você quer viver algo, pastor, eu quero viver algo novo na minha vida com Deus, então comece já a partir de hoje a estabelecer uma vida de oração diferente. Se você orava 5 minutos, coloca para 10, coloca para 15. Se você lia a Bíblia de vez em quando, começa lá a ler todos os dias, sei lá, um capítulo, mas começa a fazer algo diferente, meu irmão. Certamente você e eu viveremos algo diferente para a glória do nome de Jesus. Ouse sonhar os sonhos de Deus. Ouse viver maior intimidade com Deus. Ouse lutar pela sua família. Ouse investir numa vida de alguém que ainda não conhece Jesus. Talvez você já passou quantos anos de crente? Conhece a palavra, alcançado pela graça, pelo amor de Deus, mas talvez está trabalhando com um camarada há anos que você nunca semeou da palavra, nunca orou por ele, nunca falou de Cristo. Ouse ganhar alguém para Cristo. Certamente, se nós tivermos esse princípio no nosso coração, nós vamos ousar ambições em Deus. E tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos ler aqui essas 4 palavras para ficar gravado na nossa mente. Vamos lá? Primeira: imagem, coração, fervor, foco, ousadia e fé. Uma visão ideal é uma visão dada por Deus, e ela passa por esses processos. Para a gente poder finalizar, uma visão ideal, ela requer o quê? Atitude. Não adianta nada você escrever aqui um monte de coisa desafiadora, bonita, e não tiver a atitude. Tem que ter um começo. O maior prédio em Dubai começou lá com os grãos de areia, quem sabe, com tijolos. Deve ser tijolo de ouro, não sei. Tem que ter um começo. José, você vai ver que aonde ele está, ele já tem a postura da visão que Deus o deu. Ele está como escravo, no meio da escravaiada toda. Acho que existe esse nome. Aí, dentre os escravos, ele é escolhido para ser mordomo na casa de Potifar. Já tinha postura diferente. Ele é preso injustamente, dentro da prisão, já tinha postura de liderança, porque Deus já tinha mostrado isso para ele. Se torna lá aquele que estava responsável pelas chaves, pela liderança, até que Deus o coloca lá diante como governador do Egito. Ou seja, eu já preciso assumir hoje a postura pela qual eu tenho como visão de Deus para a minha vida. Porque tem muita gente, não são poucas pessoas, que vivem apenas no campo das ideias, fica só no campo da imaginação, tem um sonho, tem um projeto, mas nunca começa. A gente precisa ter atitude, irmãos, é para ontem. Senso de urgência. Se você quer ter um casamento melhor, a pergunta é: o que você vai fazer hoje à noite? O que você vai fazer amanhã, segunda-feira, de diferente, para que o seu casamento melhore? Se você quer ser um funcionário melhor, o que você vai fazer nessa segunda-feira dentro da empresa,
que vai fazer de você realmente um funcionário diferenciado. Se você quer viver uma vida com Deus relevante, crescente, abundante, o que você vai fazer nessa segunda-feira em relação à sua vida devocional? Atitude. Quem está entendendo? Amém? Se eu não tiver atitude, nada vai acontecer. Uma visão ideal requer atitude. Uma visão ideal encara os desafios no processo, porque se você tem essa clareza de Deus, se você tem essa nitidez, você vai encarar os desafios do processo. José enfrentou desafios no processo, irmão? Sim ou não? Sim. Entenda uma coisa. Tudo que você for fazer, se estiver dentro da vontade de Deus, todo grande sonho vai ter oposição. Diga comigo, tudo que é destaque, sofre ataque. Fala para quem está do seu lado isso. Tudo que é destaque, sofre ataque. Tudo que é destaque, sofre ataque. Se você não fizer nada, eles vão falar que você não faz. Se você fizer alguma coisa, eles vão pôr defeito. Então, faça. Entenda o que Deus tem para a sua vida e coloque isso em prática. Encare esses desafios que vão vir, mas não freie diante do que Deus prometeu. Se você acredita que isso é de Deus para a sua vida, não deixe que nada pare. Todo sonho realmente tem um preço, mas maior é aquele que está em nós, maior é aquele que nos criou, maior é aquele que peleja por nós do que qualquer ação do inimigo contra a nossa vida. Então nada vai parar, meu irmão, nada vai impedir que o seu casamento seja feliz, abençoado, restaurado, nada vai impedir que o seu ministério aconteça, porque foi Deus que te deu, Ele vai te honrar. Então encare os desafios do processo. E eu encerro dizendo, conte com a providência divina. O tempo todo, a Bíblia nos mostra, o Senhor era com José. Oh meu irmão, a grande diferença na vida de José era a presença de Deus. Entenda, se você está debaixo de uma visão que é de Deus, se você está caminhando sobre uma promessa que Deus te revelou, se você está dentro de um projeto de Deus, entenda isso, tudo coopera para o seu bem. Quando os irmãos de José acham que estão vendendo José como escravo, que estão matando o sonho de José, meu irmão, eles estão enganados. Aquela caravana dos ismaelitas não era uma caravana dos ismaelitas, era a caravana de Deus que estava conduzindo José lá para a rampa do palácio no Egito, aonde Deus o revelara que ele iria reinar. Ou seja, parecia que era algo negativo, mas não era, porque o nosso Deus transforma aquilo que é maldição em bênção na nossa história. Então, se você está passando, seja qual for a luta, está debaixo da visão de Deus, descanse o coração. Conte com a providência divina, porque isso vai aproximar você das promessas e do cumprimento do que Ele tem para a sua vida. O Golias é só um trampolim para aproximar Davi do reinado. Só um trampolim. A cruz é um anúncio de que Cristo ressuscitou. É o grande símbolo do cristianismo. O que para uns era horrendo, o que era símbolo de vergonha e de morte, quando Jesus, debaixo da visão do Pai, morre na cruz do Calvário, a gente olha para ela e vê como símbolo de vida, porque ela não está mais ali aprisionada, o Filho de Deus. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte e vive está para todo sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir e exaltar esse Jesus que é todo poderoso. Confie em Deus. Confie em Deus. Confie em Deus. Confie em Deus. Confie no projeto de Deus. Confie no Jesus que você serve. Descanse o seu coração. Eu quero convidar você a colocar-se de pé no nome de Jesus. Uma visão ideal para 2020, coincidentemente, uma visão 2020, uma visão ideal, é uma visão que é dada por Deus. Você já tem essa visão, você já recebeu essa clareza. Uma visão 2020, uma visão ideal, é uma visão que requer atitude para realização. O que eu vou fazer hoje, pastor? Hoje você já pode começar a orar, hoje você já pode declarar palavras diferentes, de bênção, de restauração, sobre aquilo que Deus prometeu. Uma visão ideal, ela encara os desafios do processo. Pastor, estou passando por um momento difícil. José passou 13 anos de momento difícil, Abraão 25 anos, mas não desistiu.
Não perca, meu irmão. Não entregue a sua vida, o seu coração para o mundo. Deus tem algo muito lindo para fazer na sua história. Conte com a providência divina, porque existe um Deus que você serve, que nós servimos, que está no controle da nossa história. Louvado seja o teu nome, Jesus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos neste momento, porque Deus vai trazer clareza na sua mente, em muitas vidas aqui nessa noite, ministério de louvor, em muitas vidas aqui nessa noite, do que Ele tem como promessa para a sua vida.